E quando o seu liderado insiste no erro? Você passa raiva? Você fica irado? Calma, isso não vai te ajudar em nada. Nesse vídeo a gente vai falar sobre feedback, que é uma das ferramentas mais importantes de um líder e que a maioria dos líderes sequer sabe como aplicar. A questão central desse vídeo é a seguinte: temos na equipe um liderado que insiste em um erro. Já foi conversado informalmente, já foi pontuado, mas ele insiste em errar. Nesse momento eu faço o quê? Acalmo o coração e vou usar a ferramenta básica da liderança, o feedback de desenvolvimento, também conhecido como feedback negativo. Eu não gosto dessa expressão, porque na verdade o objetivo dessa ferramenta é exatamente desenvolver o liderado. A primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça de líder é que o feedback ele não é uma opção. Feedback é uma obrigação do líder que quer desenvolver a equipe. Eu costumo dizer que o sucesso do líder está diretamente ligado à disposição que ele tem de ter conversas complicadas com os seus liderados. O contato constante ele é básico, mas por muitas vezes a gente precisa ter conversas que são tensas, que são complexas. Nós vamos descomplicar um pouco esse processo de feedback aqui para ele ficar mais fácil na tua aplicação diária. Tá bom. Uma pesquisa recente da revista Exame constatou que cerca de 92% dos líderes não sabem aplicar um feedback de desenvolvimento bem estruturado. Nós vamos esmiuçar o feedback de desenvolvimento parte a parte aqui e no final vamos fechar com uma técnica chamada feedback sanduíche. Você vai ver como essa ferramenta vai tornar a tua vida muito mais prática. Na verdade, eu prefiro um sanduíche de presunto. A primeira coisa que você precisa ter em mente no feedback de desenvolvimento é entrar com menos sentimento e mais profissionalismo. Não é sobre você, sobre descarregar os seus sentimentos. É sobre mudança de postura. Então, sorriso quente, coração gelado. Você tem que ser profissional nesse momento. A tarefa aqui é corrigir postura e alinhar a expectativa. E é importante você verbalizar isso, fala isso com ele. Olha, fulano, a minha expectativa sobre o seu trabalho é essa e essa e essa. Já deixa claro para ele o que você espera do trabalho e do profissionalismo dele. Algumas empresas têm o hábito de formalizar o feedback. O que é isso? Elas registram de alguma forma aquele feedback que foi dado. No final, o liderado assina um documento de ciência de que ele recebeu um feedback, o que foi alinhado nesse feedback. Minimamente, é interessante que você formalize isso verbalmente. Feito isso, o terreno está preparado para a gente começar o feedback de desenvolvimento. E uma técnica que eu gosto muito de usar é a chamada de técnica de sanduíche. A gente entra com 2 pãezinhos de motivação e um recheio de desenvolvimento. Como é que você faz isso? Chama o teu liderado, já avisa que é um feedback que vai ser dado e começa: ó, fulano, você é muito bom nisso, você é uma pessoa que tem essa qualidade, você tem facilidade nisso daqui. Entra com um pãozinho de motivação, de reconhecimento. Qual é o objetivo disso? Você abrir o coração e a mente do seu liderado para receber a informação que você quer dar. Se você já entra com a correção, a tendência é que a pessoa se bloqueie. Bloqueada, ela assimila muito pouco. Vamos entrar agora com o recheio. O que é o recheio? A primeira parte é a conscientização da postura que tem que ser corrigida. Depois de ter falado das fortalezas dele, você vai falar: contudo, você tem tido esse tipo de postura, assim, assim, assado, que não condiz com o profissional de alto nível que você é. É importante aqui você trazer a ele a consciência. Então, coloque ele para pensar um pouco. Esse tipo de atitude, você acha que pode prejudicar a empresa de que forma? Esse tipo de atitude sua pode prejudicar a sua carreira de que forma?
e deixa ele desenvolver um pouco isso. Isso tem que doer um pouco no coração dele. É assim que é um processo de aprendizagem. Se você entregar isso pronto para ele, com essa postura, você prejudica a empresa assim assado. Com essa postura, você vai prejudicar a sua carreira. O aprendizado é prejudicado. A melhor forma é que ele vá chegando à conclusão. Você vai conduzindo ele por esse caminho. Então, coloque ele para pensar. O que você acha que pode acontecer com a sua carreira? Como isso pode prejudicar a sua carreira? Como você acha que isso pode prejudicar a equipe, a empresa, a operação em si? É importante que você deixe claro qual é a situação dele, principalmente se for uma situação à beira de uma demissão. É importante você deixar claro que se essa postura continuar, ele vai ser desligado, ele não vai poder ficar na equipe. E aqui vale sempre ressaltar, sem emoção, sem emotividade, sempre profissional. Você está dando um feedback de desenvolvimento profissional. Aqui não cabe emoção. Cumprida essa parte do recheio, a gente vai entrar numa segunda parte, que é construir um plano de ação. Não adianta você dar um feedback para o seu liderado se você não montar com ele um plano de ação para corrigir a rota. Esse plano de ação começa com perguntas abertas. Que são perguntas abertas? São perguntas que não podem ser respondidas com um sim ou um não. Então você vai começar. Como é que a gente pode melhorar isso? De que forma você acha que isso pode ser melhorado? Como que essa postura que você está propondo vai interferir positivamente na operação? Montando perguntas abertas, você vai desenvolver o diálogo e vai fazer ele desenvolver a ideia. Lembra sempre do seguinte, as pessoas têm muito mais facilidade em assimilar as próprias ideias. Não dá o bolo pronto para ele. Vai conduzindo ele a construir esse plano de ação para o desenvolvimento dele mesmo. O comprometimento dele vai ser muito maior. Agora que ele já construiu um plano de ação contigo, já identificou qual é a falha, já identificou o que pode acontecer, construiu um plano de ação contigo. Como é que a gente termina esse recheio? Com um prazo para medição disso. Então você vai combinar com ele, olha, hoje é dia 10, no dia 15 a gente volta a ter uma conversa sobre esse tipo de postura. É importante esse acompanhamento, porque ele vai ficar 15 dias com uma vozinha no ouvido dele. Olha a postura, olha o seu chefe vai te procurar de novo. Olha, ele vai te chamar para conversar daqui a 15 dias. Essa vigilância automática que ele vai fazer só acontece em virtude do prazo. No prazo combinado, você chama ele de volta e aplica um novo feedback, que pode ser um feedback de desenvolvimento novamente, um reforço do feedback anterior, ou pode ser um feedback positivo, que é aquele feedback que você vai dar no sentido do muito bem, é isso aí, eu estou percebendo que você está desenvolvendo nessa área. E aí você vai reforçar o comportamento positivo que ele está alcançando. Terminado o recheio, a gente entra com o segundo pãozinho de motivação. Poxa, mas para que eu preciso entrar com motivação de novo? Porque o objetivo do feedback não é que ele saia arrasado ou que ele saia preocupado da conversa. Ele tem que sair incentivado a mudar de postura. Então, como é que você faz agora para finalizar? Olha, eu confio muito em você, eu confio no seu trabalho, eu sei do seu potencial e eu acredito que você vai conseguir mudar isso. Isso é muito pequeno diante do profissional que você é. Não é possível um profissional com essa capacidade se prejudicar por causa de uma coisa tão pequena. Motiva ele a melhorar, mostra que você vai estar do lado dele como um parceiro e não como um carrasco esperando ele errar para açoitá-lo. Não é esse o objetivo, nunca. Fazendo isso, você vai ajudá-lo a se desenvolver
ele vai sair da conversa tendo noção que foi uma conversa séria, com um plano de ação, com um prazo a ser cumprido e motivado a fazê-lo. E é isso que você está buscando. Bom, nesse vídeo você aprendeu uma ferramenta importantíssima que a maioria dos líderes não sabe aplicar. Aplicando um feedback de desenvolvimento bem feito, você vai desenvolver a sua equipe, vai evitar comportamentos indesejados e a sua liderança vai ficar muito mais fácil.